do Palmeiras contra o Grêmio. O Palmeiras empata ainda sob o comando do Luxemburgo. Aí o Luxemburgo anuncia que vai sair. No jogo seguinte, que foi o jogo contra o Cruzeiro, no Mineirão, quem senta no banco é o auxiliar dele, que é o Paulo César Guzmão. Foi o único jogo da vida do Paulo César Guzmão que ele foi técnico do Palmeiras. Ele empatou também. Então você já começa um campeonato com 2 empates. Como era o campeonato? 26 times, turno único, classificam os 8 primeiros, caem os 4 últimos. Para você cair, você tem que ficar de 23º para baixo. 23, 24, 25, 26. Calma. Calma que você já começa o campeonato com 2 empates. São 25 jogos. O campeonato não é longo. Você já perde um jogo em casa, um resultado em casa. Você não pode perder ponto em casa num campeonato desse. Aí, um safado tem uma grande ideia. Assim, olha, a gente foi muito feliz com o Filipão. A gente tentou o Celso Roth e não deu certo. Mas eu tenho uma solução. A gente vai contratar o Murtosa, que pensa igual o Filipão, dizem até que é ele que arma o time. Esse era o papo que rolava na época, né? Eles dizem que é ele, que é o Murtosa que arma o time. O Filipão só é um motivador ali. Então contrata o Murtosa. Flávio Teixeira. Passagem do Murtosa como técnico do Palmeiras é gloriosa, né? Ele começa com uma grande vitória sobre o São Caetano, 3-2 do Palestra. E aí só estamos com 3 jogos invictos no Campeonato Brasileiro, né? 2 vitórias e um empate, só que 2 jogos em casa já foram. E aí vem o jogo contra o Atlético Mineiro em casa. Vocês lembram do Mancini? O Mancini acabou com o jogo. O Mancini, era lateral direito. O cara veio meia boca, acabou com o jogo. Foi 4-0 para o Atlético Mineiro. O Murtosa não sabia se ele escalava o Arce de lateral direito ou de meia. Então era cada jogo ele estava em um lugar. Quando ele jogava de meia, quem era o lateral direito era o Leonardo Moura. Léo Moura, esse que está com 80 anos jogando até hoje. Ele tinha 23, 24 anos na época. E o Palmeiras não pegava ritmo. O time não se entrosava nunca, porque cada jogo era uma tentativa diferente. Pô, tomou de 4-0 do Atlético, muda. Aí vai jogar contra o Fluminense, ganha fora de casa. Não é isso? Não. Estou falando besteira. Peguei a linha errada. Vai jogar contra o Atlético Paranaense, fora de casa, perde. Nem lembro desse jogo, mas perde do Atlético Paranaense. E a tabela marca Atlético Paranaense e Coritiba. E Atlético Paranaense e Paraná, um jogo atrás do outro. Então o Palmeiras faz uma mini excursão ao Paraná, né, e toma de 5 do Paraná Clube. Era o 4º jogo do Murtosa. Então perde fora do Atlético Paranaense, perde fora uma goleada do Paraná Clube e tinha sido goleado em casa pelo Atlético Mineiro. O Murtosa caiu com 4 jogos. O que foi, na minha opinião, o maior dos erros. Foi mandar o Murtosa embora neste momento. Por que eu falo isso? Porque os próximos 2 jogos do Palmeiras eram em casa, contra Coritiba e Gama. Em casa. Então era jogo para o time pegar cancha em casa, ganhar na marra. Você traz um cara zerado, que foi o Levir, um cara que acabou de chegar, que vai começar do zero o trabalho dele, você desperdiça 2 jogos em casa. O Palmeiras tinha que ganhar aqueles 2 jogos em casa de todo jeito. E empatou os 2 jogos. Os 2 primeiros jogos do Levir. Empatou nada. Empatou. Na verdade, o primeiro jogo, esse do Coritiba, não foi nem o Levir. Foi aquele auxiliar, o Carmino Colombini. Lembra do Carmino Colombini? Era auxiliar do auxiliar do auxiliar, porque mudava tanto, né? Ele era do Palmeiras B, esse Carmino Colombini. E
empata com o Coritiba, depois aí sim assume o Levir, ele empata o primeiro jogo dele contra o Gama. Nisso, gente, a gente já está com 8 rodadas e o Palmeiras só ganhou um jogo. A coisa começa a ficar complicada. Mas fala, tudo bem, tem 17 jogos, né? Dá para reagir. O maluco de fazer essas coisas é que todo mundo já sabe o final, né? Então não precisa ter preocupação com o spoiler, né? Estamos em setembro e faltam 17 jogos. Dá tempo, dá tempo. Então o Palmeiras vai enfrentar o Internacional em Porto Alegre. Beira-Rio, né? Estádio maldito. O Palmeiras, a má sorte do inferno naquele estádio. 2-0 para o Inter e nada sabe, de luz no fim do túnel. Mas é aquelas coisas de futebol. O Palmeiras faz 2 gols, assim, 28 do segundo tempo e 35 do segundo tempo. O Palmeiras empata o jogo. Um ponto lá no Beira-Rio era um pontão, era um pontão. Puta, agora sim, agora esse time vai embalar. Toma um gol aos 40. 3-2 pro Inter. Você fala, meu Deus do céu. Tá bom, vai, vamos pegar o Bahia no próximo jogo em casa, vamos ganhar, vai começar. O Levir vai pegar a mão do time. 1-0 pro Bahia no primeiro tempo. Jogando mal, jogando mal. Uma tarde, acho que era um sábado à tarde. Ou domingo mesmo, não sei. Nublado. Um dia feio. Eu lembro de estar lá no palestra. E o Palmeiras empata aos 35 do segundo tempo. Se não me engano, foi gol do Munhoz. Acho. Tenho certeza? Vamos conferir, né? Tem os dados aqui. Não vamos ter preguiça. Estamos falando de Palmeiras e Bahia, né? Gol do... Não, gol do Alexandre. Gol do Alexandre, o zagueiro. Palmeiras empata aos 26. E aí eu falei, agora vai pra cima, vamos ganhar. O Palmeiras não ia pra cima. O Palmeiras não conseguia chegar perto da área do Bahia. Tanto que o gol do Alexandre, eu imagino que deve ter sido um gol de cabeça, né? Eu lembro que eu estava muito desanimado. E com 40 minutos eu fui pra mureta. Sabe, para já ficar perto da saída? Para já ir embora, para não pegar. E assim, tem muita gente que vai embora antes, eu não consigo. Mas eu já desci e fiquei na mureta só esperando o fim do jogo. E eu já tinha ido até para a parte da ferradura, atrás do gol, para sair pelo portão da Matarazzo. Então eu já estava vendo o jogo naquela visão, sabe, bem de baixo e de trás do gol. Do gol onde estava o Marcos. De onde estava o goleiro do Bahia. Para ver se ainda via um gol do Palmeiras para cá, né? Sai um gol do Bahia aos 43 do segundo tempo. É pra matar, né? Você fala assim, o Bahia também não estava fazendo nada. De repente acha um gol. Fala, meu, perdemos de casa do Bahia. Aí começou a dar pânico. Começou a dar pânico. Porque daí a gente tinha 2 jogos fora. Contra Ponte Preta e Figueirense. Pô, dá pra ganhar, né? Perdemos 2. 2-0 pra Ponte e 1-0 pro Figueirense. Nessa altura, você tá com uma vitória só em 12 jogos disputados. Aí é pânico, pânico, pânico geral. E já não faltam tantos jogos assim, faltam só 13. E a gente tá lá afundado, lá embaixo. Aí tem o jogo com o Paysandu. Em casa. Aí a torcida se mobilizou. Sabe que a torcida do Palmeiras se mobiliza? Então foi tudo que é tipo de mandinga que vocês possam imaginar. E levaram uma bandeira gigante de Nossa Senhora de Aparecida e estenderam ali embaixo do placar. Mas tinha gente acendendo vela, jogando sal grosso, com galho de arruda, com ferradura pendurada no pescoço. Foi uma festa. E ó, o jogo foi difícil. O Palmeiras ganha do Paysandu de 1-0
Gol do Itamar. Já do meio para o fim do segundo tempo, ganha de 1-0. Fala, meu Deus, agora vai. E de fato, se vocês forem isolar a campanha do Palmeiras, do jogo 13 ao jogo 25, foi uma campanha média. Uma campanha para ficar em 10º lugar, 12º lugar. O problema é que você tinha acumulado pouquíssimos pontos nos 12 primeiros jogos. E aí deu no que deu. Mas o time começou a dar liga, o Levir começou a pegar a mão do time. O time começou a ganhar mais jogos. Continuou perdendo, continuou tropeçando, mas pelo menos alguns conseguia ganhar. Então olha a sequência. O Palmeiras vai jogar com o Santos na Vila Belmiro. O Santos, assim, antes de voltar a ganhar campeonato, né? O Santos não ganhava campeonato desde... Tirando o Rio São Paulo, que tinha ganho em 97, 98, não ganhava campeonato desde 84. Também estava numa draga danada. 1-1 na Vila Belmiro, só que foi muito roubado. Um tal de Anselmo da Costa roubou o Palmeiras. Na verdade foi o Bandeirinha. Porque o Zinho me acerta um chute no fim do jogo, a bola bate na trave, bate dentro do gol e sai. Mas fica muito claro isso pela televisão. E assim... Não é aquele lance que você fala assim, puta, mas o Bandeira tava com a visão encoberta, tava o cacete, dava, viu, e se não viu foi sacana, que dava pra ver, e não correu pro meio. Foi gol do Zinho, no fim do jogo era 2-1 Palmeiras. Então roubou 2 pontos do Palmeiras nesse jogo. Foram 2 pontos roubados do Palmeiras nesse jogo. Pode falar de toda a incompetência do time, mas que nesse jogo o Palmeiras fez o que tinha que fazer para ganhar, fez. E tiraram 2 pontos do Palmeiras. Isso mexe na confiança. Né? E esse jogo ficou marcado finalmente pela volta do Pedrinho. Só que o Pedrinho estava voltando, nós estamos falando do fim de setembro, ele tinha se machucado em novembro, 10 meses parado. Então até pegar confiança, até pegar ritmo, até se enquadrar taticamente, tanto que o Levi não escala ele de titular em nenhum jogo. Todos os jogos ele entra no segundo tempo. Praticamente a gente não pode contar com o talento do Pedrinho para sair da draga. Mas mesmo assim o time melhora. Então empata com o Santos, empata com o São Paulo. Clássico, né? Os caras sempre querendo derrubar a gente. Tinham eliminado a gente 2 vezes no ano. Uma por cartão amarelo e uma em jogo que ninguém viu, mas são 2 eliminações. A gente empata com o São Paulo. Ganha da Portuguesa. Ganha do Guarani. Opa, 2 vitórias. Pode começar a fazer conta, né? Nunca tinha parado de fazer conta. Só que aí empata com o Juventude em casa. É jogo que não pode perder pontos. Como é que você empata com o Juventude em casa? Numa situação como aquela. Então o time continuava oscilando. Não é que tinha virado uma máquina. Ganhou da Portuguesa, ganhou do Guarani. Mas aí empata em casa com o Juventude. Na verdade eu fiz confusão, hein? Não é que ganhou do Guarani, não. Perdeu do Goiás. Perdeu do Goiás. Então não tem vitória seguida, não. Desculpa. Perde do Goiás e empata com o Juventude. Aí sim ganha do Guarani. Está refeita a ordem das coisas. E estão faltando 6 jogos. Só que você acha que é só o Palmeiras que está perdendo ponto? Está todo mundo perdendo ponto. O Palmeiras continua dependendo só de si. É só encaixar, é só pegar a mão do time que vai. Falta 6 jogos. Clássico contra o Corinthians. 2-2. Os caras cantando 1-1, segunda divisão. E a gente falando de segunda divisão, cacete. Nós nunca vamos cair para a segunda divisão. Nem fudendo que a gente vai cair para a segunda divisão. Ao mesmo tempo que a gente estava morrendo de medo, a gente tinha aquela certa... Pô, a gente foi campeão da América outro dia. Foi rei da América até outro dia. Nenhum time conseguiu ter ao mesmo tempo o título da Mercosul e da Libertadores ao mesmo tempo. O Palmeiras teve isso. Como é que 2 anos e pouco depois vai cair num campeonato com 26 times? Nunca.
E aí veio o jogo com o Botafogo no Palestra. E joga pelo Botafogo um camisa 8 chamado Galeano. Pênalti pro Botafogo. Quem vai cobrar? Cria do Palmeiras, prata da casa do Palmeiras, Galeano. Não, o cara é profissional. O cara vai. E o Botafogo pra cair também, hein? Tanto que caiu. Não foi só o Palmeiras que caiu nesse campeonato, o Botafogo também caiu. O Botafogo pra cair. Ele jura que tentou fazer. O fato é que o Galeano bateu o pênalti na chaminé da Matarazzo. E o Palmeiras ganhou do Botafogo de 2-1. Então estamos na briga. Vamos jogar com o Vasco no Maracanã. Perde. Faltam 3 jogos. Fluminense fora. Aquela coisa de jogar 2 vezes na mesma cidade, sabe? Seguido. Para economizar passagem. A CBF fazia essas coisas na época. Economizava na passagem dos clubes. Porque é ela que paga, né? O Palmeiras vai jogar com o Vasco, perde, vai jogar com o Fluminense lá. Tinha 3-0 no Fluminense. Ainda bem que existe o Fluminense, né? Puta, agora vai. Faltando 2 jogos. A gente precisava ganhar os 2, acabou. Dependendo da combinação de resultados, até com um empate e uma vitória a gente passava. E aí, Flamengo. Penúltimo jogo, Flamengo em casa. E o Palmeiras empata com o Flamengo roubado. Roubado. O Flamengo foi roubado naquele jogo. E o Palmeiras conseguiu um pontinho, mas tinha que ganhar. O Palmeiras foi tão incompetente que nem com o juiz ajudando conseguiu ganhar do Flamengo em casa. O Flamengo que já não tinha grandes aspirações naquele jogo, naquele campeonato. Era a penúltima rodada. Era ganhar do Flamengo para jogar por um empate com Vitória. Por quê? Porque os resultados estavam ajudando. Mas empata com o Flamengo e fala tudo bem. Fazendo as contas aqui, ó, é só ganhar do Vitória. No último jogo. Era uma mistura de certeza que não ia cair, porque o Palmeiras não cai. O Palmeiras não cai, é o Palmeiras. Palmeiras, não é? É Palmeiras, não cai. E uma aflição muito grande. Porque futebol é futebol e pode cair. E aquele time era ruim. Aí você olhava pro time, você tinha Alexandre, você tinha Rubens Cardoso, você tinha Itamar, você tinha Paulo Assunção. Era de doer, cara. E o Marcão fora, né? Tava o Sérgio no gol. Pra piorar, tava o Sérgio no gol. Meus amigos, 1 minuto, gol do Vitória. 1, 2 minutos, gol do Vitória. Calma que dá tempo de virar. Calma que dá tempo. 5 minutos. Gol do Flávio. Arce bate a falta na área. Sempre o Arce, né? O Arce devia ter uma estátua também no Palmeiras. Ele mete uma falta na área, a bola fica viva ali, o Flávio pega o rebote e enfia pra dentro. 5 minutos, 1-1. Falei que dava pra virar? Não falei que dava pra virar? Vamos virar essa porra. E aí, 5 minutos tá 1-1, é 0-0, né? Começa o jogo de novo. Aí os dois times mais fechados, né? Até que um tal de Zé Roberto. O Zé Roberto, que eu acho que ele jogava no Botafogo. Mas era um Zé Roberto inferior ao Zé Roberto, né? Que já era um grandão naquela época. Um tal de Zé Roberto cover, pega a bola na lateral do campo, no campo de defesa do Vitória. E começa aí. E o Paulo Assunção tá nele. E o Zé Roberto vai levando a bola. E o Paulo Assunção só cercando, só no cerca Lourenço ali. E o Zé Roberto começa a pegar velocidade. E o Paulo Assunção nada de dar o bote. Só correndo junto assim, olhando para a bola, meio correndo torto.
Aí o Zé Roberto chega na área. Aí o Paulo Assunção dá o bote e faz o pênalti. Porra, deu vontade de chorar aqui agora. Que pariu. Que esse sujeito foi nascer, cara. Por que ele esperou entrar na área para fazer a falta? Parece até que foi de propósito, cara. Eu acho que não foi. Acho que foi só inocência mesmo, ruindade e burrice. Aristizábal já tinha feito um monte de gol no Palmeiras quando jogava no São Paulo. 2-1 pro Vitória. Começa o segundo tempo, tem que fazer 2 gols. Dá pra fazer. E o Palmeiras empata. 3 minutos. O Nenê faz um golaço. Golaço. Ele mete de chapa no ângulo. Com 3 minutos. Aê, falei. Agora vamos virar. Agora vamos virar. Então é 3 minutos. Tem todo o segundo tempo para fazer um gol. Bora. E jogo difícil, jogo chato, jogo complicado. A bola não entra, o Palmeiras também não força muito. Para no sistema defensivo do Vitória, não consegue nem criar muita chance. De repente, bola na área do Palmeiras, bola no segundo pau. Alexandre, o rebaixador. A bola vem na direção dele. A bola começa a cair, em vez de ele tirar com a coxa, tirar com o joelho, tirar sei lá com o que, ou então matar e sair jogando, ele tenta abaixar para cabecear a bola na altura do joelho e se atrapalha toda, a bola fica parada, pingando na área. E o Zé Roberto fuzila o Sérgio. Oh, meu Deus do céu, agora tem 15 minutos para fazer 2 gols. E o Palmeiras vai com tudo pra cima, né? Aí foi com tudo pra cima, aí abriu tudo. Aí você já. Aí você vê que o negócio é real. Nós vamos cair pra segunda divisão. Começou a estourar fogos do lado da minha casa. Eu não estava muito pensando mais do que eu ia fazer da minha vida. Passou um branco muito grande na minha cabeça, uma depressão gigantesca. O jogo ainda estava acontecendo. Tinha que fazer 2 gols. A gente já tinha visto o Palmeiras fazer 2 gols em 2 minutos, né? 2 anos antes, 3 anos antes. Vai que dá. Daí aos 40 minutos o André Balada faz 4-2. 4-2. Além de tudo a gente ser rebaixado, a gente vai ser rebaixado tomando de 4 do Vitória. O Arce ainda faz um gol de pênalti. Diminui para 4-3, mas até aí precisava de mais 2 gols. Já estava nos descontos já. E estourando foguete do lado de casa. Um monte de corintiano. Até que o juiz acaba o jogo e o Palmeiras está rebaixado. Eliminado pelo Asa. Desmontado pelo técnico e traído pelo técnico. Uma bagunça no clube. Uma festa de empresário. Eliminado por cartão amarelo. E termina o ano com essa vergonha inesquecível. Deveria ter servido de aprendizado para os dirigentes do clube. Não serviu. Porque enquanto a gente teve na mão desse senhor, o Palmeiras não chegou nem perto de voltar a ser grande. O Palmeiras virou um time médio do futebol nacional pelos 5 anos seguintes, enquanto esse cara esteve, não à frente como presidente, porque logo depois o Palmeiras volta
ainda sob o comando do Mustafa, o Palmeiras volta para a primeira divisão, que não é nada mais do que obrigação. E o Mustafa faz o seu sucessor, que é o Afonso Della Mônica. O conselho do Palmeiras tinha a obrigação de tirar o clube das mãos do Mustafa, mas elegeu um presidente ligado ao Mustafa, que era o Afonso Della Mônica. Que era um cara diferente do Mustafa, um cara que gostava muito de futebol. Diferente do Mustafa, que não está nem aí pro futebol. Mas era um cara que devia favores políticos e era marionete do Mustafa no primeiro mandato. E o Palmeiras só foi se livrar realmente do Mustafa no segundo mandato do Afonso Della Mônica, quando ele rompe com o Mustafa, faz uma aliança com o grupo do professor Beluso. E aí, a partir de 2007, começa uma nova era no Palmeiras, uma tentativa, pelo menos, de voltar a ser grande. O Palmeiras volta a disputar títulos, ganha o título paulista de 2008, mas acaba sendo estrangulado nesta tentativa de reação, primeiro por um erro do Beluso em 2010, quando ele entra em desespero, né, de não estar ganhando nada, não consegue ganhar, foi muito roubado em 2009, né, 2009 tem consequências muito graves. Em 2010 ele dá all-in, gasta o que não tem, na certeza que vai ser campeão de tudo, não ganha nada, e aí o Palmeiras perde o estádio para fazer a construção do Allianz Parque, e aí a ladeira abaixo de novo. Então rapidamente eu contei praticamente 12, 13 anos de inferno que a nossa torcida viveu. Isso só foi virar realmente em 2015, após um trabalho de reconstrução iniciado em 2013. Então, tudo isso tem um nome, tudo isso tem um culpado, que se chama Mustafa Contursi. Tudo que acontece de ruim com o Palmeiras, hoje tem-se a mania de falar assim, não, é porque o Mustafa tá jogando contra. Tudo que acontece de ruim é culpa do Mustafa. Não é que tudo que acontece de ruim é culpa do Mustafa. Foi por muito tempo, hoje não é mais. Só que ele continua sendo essa muleta até hoje na política do Palmeiras. Parece que os nossos políticos do clube não estão aprendendo, não aprenderam. Nós temos que andar com nossas próprias pernas. Nós temos que ser capazes de andar com nossas próprias pernas. Ter recurso externo chegando em grande volume é bom, é ótimo, sensacional. Mas a gente não pode ficar refém. A gente não pode colocar todos os ovos numa cesta só. Essa acho que é a grande lição que precisa ser tirada de todos esses episódios que a gente viveu, que tiveram origem nos desmandos do Mustafa desde que ele desmamou o Palmeiras da Parmalat, que tinha sido uma aquisição espetacular do clube. A gente não quer que a Crefisa vá embora. A gente não quer que a Crefisa deixe de fazer esse apoio espetacular que ela faz no Palmeiras. O que a gente quer é que a Crefisa continue sendo exatamente isso, uma apoiadora, uma patrocinadora, e que ela tenha a sua contrapartida, que é a exposição de sua marca na camisa do Palmeiras e em todas as ações, em todas as propriedades de marketing que o Palmeiras proporciona. Até aí. Esse deve ser o limite. Eu acho que é essa lição que o Palmeiras deve aprender e se lembrar de 2002. Eu acho que é um dos exercícios mais saudáveis que a gente pode fazer para manter isso sempre fresco na memória, para que isso não caia no esquecimento.